paz de Jesus. Tudo bem? Tranquilo? Então, tá bom. Pai amado, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, nessa noite, te agradecemos. Pai, temos desfrutado tanto da tua presença, da tua bondade, e creio que essa noite não será diferente disso. Nós declaramos a dependência do Senhor, da tua inspiração, do teu aquecer cada coração, que o teu Santo Espírito possa aquecer cada coração desse jeito, numa paixão pelo Senhor, num amor sincero, e se derramar na tua presença. Em nome de Jesus eu repreendo todo e qualquer espírito contrário, toda e qualquer ação de macumbaria, toda e qualquer ação das trevas. Nós paralisamos agora em nome de Jesus. Que nada, nenhuma interferência maligna toque nenhuma das vidas que estão aqui nesta noite. Que nenhuma ação de macumbaria toque na riqueza dos filhos dessa casa. Nós paralisamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Quero saudar os irmãos da TV Rica que nos acompanham nas mais diversas localidades. Sejam bem-vindos a esta noite. Sou o Eli, sou um dos ministros dessa casa. Tenho tido a oportunidade de estar nesse culto todas as quintas-feiras, partilhando, trocando ideia. E hoje o mundo não para de criar datas para a alma, né? E cada dia vai criando mais. E dia do amigo, né? Não tem dia do amigo. É dia dos pais, é dia das mães, é dia das crianças, é dia da avó, é dia disso, é dia daquilo. Tudo festa da alma. Tudo para ver se consegue dar mais sentido à vida, mas não leva a lugar nenhum, né? E Jesus fala, né? Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não chamamos de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado de amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Isso é amigo. Ele não tem um coração fechado. Ele partilha os seus segredos. Ele partilha a revelação do Pai. Você pode dizer amém? Amém. Então tá bom. E uma caneta. E nós estamos vindo de uma jornada profética esses dias, que ainda não acabou e não vai acabar. Essa casa é uma casa apostólica, uma casa profética, e nós recebemos quase que mensalmente, além das palavras que o Senhor ministra nessa casa, nós recebemos também uma série de palavras de um presbitério profético que se encontra na América Central. E mando 10, 12 palavras. Eu vou partilhar apenas uma com vocês, porque tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo nesses dias. E o tempo que eles deram para as palavras é tempo de festa da colheita. E assim diz o Senhor: eu estou trazendo uma grande colheita neste tempo, que tu crê que não é colheita, mas para mim hoje é o tempo da sua colheita abundante. Diga amém. Diga amigo, minha colheita abundante. E uma colheita que traz consigo um tempo de celebração, porque a bondade e a misericórdia foi desatada sobre a tua vida e sobre o teu chamado. Alguém pode dizer amém? Amém. Assim, prepara-te. Diga para o seu irmão, prepara-te para celebrar. Prepara a festa, porque a colheita será abundante.
Este é um tempo de convidar a muitos a que se unam e regozijem de recolher abundantemente frutos. Passou o tempo da lamentação, da tua tristeza, do choro. Diga, passou o tempo do lamento, da tristeza, do choro, pois eu estou enchendo os seus celeiros. Amém. Estou desatando um tempo de celebração, um tempo de provisão extraordinária de frutos. Valeu a pena a espera por este longo tempo, o tempo de esforço, o tempo de trabalho árduo. Porém, em todo meu vale haverá muita alegria, muitos cantos e danças de celebração, porque este é o tempo de recolher o fruto desejado. Você pode dizer comigo, esse é o tempo de recolher o fruto desejado. Amém. Abra sua Bíblia. Se você trouxe, ou ligue o seu iPad, iPod, ou não sei como esse nome tem esses negócios. Em primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Repita comigo, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Diga comigo, pelas suas feridas fomos sarados. Pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltaste ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? E hoje eu acordei no meu espírito com uma palavra: curados para vencer. Amém? Vocês estão desanimados e com frio, então eu vou ficar pedindo para vocês repetirem para a gente aquecer o ambiente. Curados para vencer. Na verdade, esse é um tema de seminário que tem sido elaborado, tudo, que ministra sobre a cura dos mais diversos aspectos da vida humana. Porque quando nós somos sarados, é mais fácil vencer. Quando nós somos sarados, nós não ficamos parados em circunstâncias. Quando nós somos sarados, nós não paramos, nós não nos ofendemos. Porque nós estamos curados e temos convicção da nossa identidade. A minha identidade, hoje, ela não mais, ela é roubada por ninguém. Ninguém consegue tirar a minha identidade em Cristo. Aquilo que foi conquistado, aquilo que o Senhor construiu, ninguém pode tocar nela. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu creio que você pode dizer isso comigo. Eu sei quem eu sou em Cristo. Não é quem é você no ministério, não é quem é você na sua vida secular, quem é você na sua vida, quem é você em Cristo. Quando nós morremos, Ele nasce, Ele habita em nós, então a nossa identidade é Ele. E que o Espírito Santo possa nos conduzir nesta noite. E sempre que acontece isso do Senhor, trazer uma palavra, trazer uma frase, eu começo a buscar na minha memória bíblica, né? Porque a gente passa tanto tempo na igreja que a gente tem uma memória bíblica.
Então você fala, já vem no nosso Google interno, né? As palavras, as pessoas, as figuras, os fatos, os casos que o Senhor, que nós já lemos e já vivenciamos. E coisa que tem a ver com a palavra. E Moisés é um caso bem interessante de quem foi curado para vencer. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Moisés nasce numa nação que já estava escravizada há 390 anos. Não é fácil você nascer já no ambiente de escravidão. O ambiente de escravidão por si só já limita a sua vida, porque dificilmente você vê um escravo tendo um horizonte, tendo uma visão, conhecendo aonde ele pode chegar. Ele sabe que ele nasce escravo, vai morrer escravo. E nesse ambiente nasce Moisés. Moisés nasce num ambiente onde havia uma sentença de morte. Quando ele nasce, quando ele é menininho ainda, o faraó lançou uma semente, matem todos os meninos. Não podia sobrar nenhum. E ele teve que ficar por 3 meses escondido. 3 meses a mãe dele teve que escutar, que ocultar. Quantas vezes Moisés deve ter ameaçado um choro, e a mãe dele: fica quieto, menino, você não pode chorar. O que você quer fazer com a gente? Você quer nos destruir? Se alguém ouvir seu choro, os homens do faraó vão vir, os soldados do faraó vão invadir o acampamento, vão levar você, mas tem 3 meses de idade. Eu imagino as outras mães que moravam no mesmo acampamento e que tiveram que entregar os seus filhos, porque eles foram tomados à força, eles foram tomados, alguns, ou a maioria deles, foram tomados da mãe já no parto. Nasceu, tomava das parteiras. Então uma mãe conseguiu preservar o seu filho. Eu imagino o burburinho que dava isso. Por que que ela pode? Senhor, nós também somos do teu povo. Por que que o filho dela está sendo preservado e o meu não? Eu imagino que toda essa conversa, todas essas coisas fazia parte. E é interessante que você nasce nessa situação, você passa por essas dificuldades, mas no frigir dos ovos, você nasceu, você foi criado para vencer. Diga para o seu irmão: você foi criado para vencer. Deus te pôs na terra para vencer. Você é um vencedor nato. Diga: o seu DNA é de vencedor. E nós temos que entender isso, temos que assumir isso. E cada vez que nós vencemos, nós somos um desastre para o inferno. Cada vez que eu entendo que eu nasci para vencer, toda vez que eu entendo que eu nasci para desfazer as obras do diabo, o diabo fica louco da vida. Ele quer de qualquer jeito vir e dar duro contra as nossas vidas. Satanás veio com seu pecado, marca as pessoas para aprisionar as pessoas, para ter do que acusar, para ter do que pressionar, para ter cicatrizes, para ter feridas, aonde ele possa segurar, amarrar e prender as pessoas. Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, nós fomos libertos para sempre. Amém? E a mãe de Moisés teve que pegar aquele menino e colocar ele, depois de 3 meses, num cesto de junco, pôr no rio, soltar no rio e falar para a irmã: vai ver aonde vai parar esse cestinho, vai ver o que vai acontecer com o seu irmãozinho.
Mas Deus tem a direção do rio, Deus tem a direção das pessoas. E aquele barquinho vai parar aonde estava a filha do faraó, nas mãos da filha daquele que deu a sentença de morte. E daí fala, e agora como nós vamos fazer com esse menino? Ele é hebreu. A menina, aí eu sei quem é a mãe dele. Vai lá e traz a sebreia para amamentar o seu filho. Como Deus vai construindo a história, como Deus vai preparando as situações. Nasceu com uma sentença de morte. Quem ia alimentar, quem ia sustentar Moisés era o próprio faraó. Deus é capaz de conduzir a nossa vida para nos levar ao nosso destino profético. Ele faz as coisas mais incríveis que se possa ter. E Moisés é criado e treinado. Moisés se torna um general formado na casa do faraó. Quem ajuda a transformar Moisés num vencedor é o próprio faraó. Mas a história nem sempre é do jeito que a gente quer. Nem sempre as coisas acontecem como estavam programadas. E Moisés um dia andando viu um irmão sendo maltratado por um egípcio. Um escravo hebreu sendo maltratado por um egípcio. E aquele homem ele é ferido por aquele egípcio. E Moisés fala, não, isso não vai ser desse jeito. Moisés toma as dores daquele egípcio, daquele escravo hebreu, vai e mata o egípcio. Cria ali uma ferida na vida de Moisés. E Moisés enterra aquele homem na areia. Mas às vezes a gente faz coisas que pensa que vão ficar encobertos a vida inteira. Mas no caso de Moisés durou um dia. No caso de Moisés, no dia seguinte ele levanta para dar uma volta e ele encontra daí dois hebreus brigando entre si. E ele pergunta para o outro, por que feres o teu próximo? Por que feres o teu próximo? Daí um já se levantou contra Moisés. Falou, o que você pensa que você é? Você acha que você é príncipe entre nós? Você pensa que você é juiz sobre nós? Você pensa em nos matar, daí já acusa Moisés. Você pensa em nos matar quando você matou outro egípcio? E Moisés temeu. E Moisés, ele era um hebreu com cara egípcio. Moisés perde a sua identidade de onde ele veio, de que povo ele pertencia. E ele foge. Ele começa um processo de fuga. E na nossa vida, que nós somos criados para vencer, muitas vezes nós perdemos essa identidade. Quantas pessoas estão escravizadas, estão amarradas, estão aprisionadas em tantas coisas? Quantas pessoas estão presas no vício? Quantas pessoas estão presas nas suas emoções? Quantas pessoas estão presas nos seus sentimentos? Quantas pessoas estão presas na sua vaidade, nos seus valores? Perdeu a identidade de quem foi criado para vencer. E nós nas quintas-feiras estamos trabalhando sobre isso, restaurando dia após dia, culto após culto,
trazendo a palavra de Deus, trazendo o pensamento de Deus sobre a nossa vida. Porque o nosso propósito é formar um povo que alcance a estatura do varão perfeito que é Cristo e possa vencer em todas as áreas da sua vida. Diga para o seu irmão: você foi criado para vencer em todas as áreas da sua vida. Nascemos para sermos plenos. E somos criados para vencer, e muitas vezes temos cara de derrotados. Muitas vezes olha para o povo de Deus, parece um povo derrotado, oprimido. Parece um povo sem saída, um povo que não reage, um povo que não se levanta, um povo que não defende aquilo que é certo, que não defende seus interesses, que é o interesse de Deus, que são os valores da família. E a gente vê tantas coisas acontecendo e nós achamos que não é com a gente, porque nós perdemos a identidade de que fomos criados para vencer. E Satanás cria essas situações para nos ferir, para nos formar prisioneiros, para nos tornar fugitivos da vida. Moisés, a partir desse processo, ele começa a ser um homem fugitivo. Ele larga aquilo que ele tinha, o faraó começa a desejar a morte dele, porque o faraó queria fazer justiça, ele matou um egípcio, e Moisés foge. E com medo de faraó. O que te faz fugir hoje? Qual o faraó que tem feito você fugir da sua vida? Qual o faraó que pôs você distante do seu destino profético? Qual a situação da sua vida que tem impedido você de avançar e de prosperar naquilo que o Senhor tem para a sua vida? E Moisés era uma boa pessoa, ele lutava contra a injustiça, ele não podia ver a injustiça. E nessa fuga dele, nessa caminhada dele, ele vai e se coloca num posto em Midian, num poço de água, aonde encontra 7 filhas, aonde salteadores vinham e não deixavam, queriam prejudicar aquelas moças. Moisés compra a briga daquelas moças, fala: não, com elas não. E é interessante que as moças voltam para sua casa nesse dia, voltam mais cedo. E o pai falou: por que vocês voltaram, filhos? Por que vocês voltaram mais cedo? Não, pai, eu tinha os salteadores naquele lugar e eles queriam, mas apareceu um egípcio. Moisés tinha cara de egípcio. E Jetro fala: traga ele para casa. Vamos dar um pedaço de pão, vamos dar uma acolhida. E Moisés acaba casando com a filha de Jetro. Moisés casa com Zípora, uma das filhas. E tem 2 filhos com Zípora. O primeiro filho, Gerson. Não aponta para ele que você não sabe qual é o significado do nome, hein? Gerson quer dizer peregrino em terra estranha. Gerson quer dizer banimento, alguém que foi banido do seu lugar. Moisés transfere toda a sua dor para o seu filho através do nome. Toda vez que Moisés olhava para Gerson, falava: esse menino me lembra o meu tempo em que eu era peregrino numa terra estranha. O segundo filho, Eliezer,
quer dizer Deus é socorro, ou Deus auxílio. A alma de Moisés, ela era ferida o tempo todo. O tempo todo Moisés manifestava a dor na sua alma. O tempo todo a vida de Moisés só lembrava do tempo da fuga. Porque Moisés, ele fica 40 anos retirado. Ele vai para a casa de Jetro, ele empreendeu essa fuga com 40 anos. E aos 80 ele tem o seu encontro com o Senhor, o encontro com a sarça. Imagine fugir por 40 anos. Imagine você ter uma situação aberta na sua vida por 40 anos, sem resolver. E aquilo todo dia na sua cabeça. Aquilo limitando a sua vida. Limitando aonde você pode andar. Limitando aonde você pode caminhar. Até um dia que Moisés tem um encontro com o anjo do Senhor no meio de uma sarça, no meio de um matinho, no meio de uma folhagem. E Moisés viu que a sarça não se consumia. E tudo isso começa aqui, um processo de cura na vida de Moisés. Diga, o processo de cura na nossa vida começa no encontro com o Senhor. Quando nós nos encontramos com o Senhor, começa um processo de cura. Se você tem dificuldade de cura na sua alma, se aproxime mais do Senhor. Ouça a sua voz. Ouça aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ouça aquilo que o Senhor quer produzir. E começa com Moisés aquele processo. E é interessante, depois estou caminhando rápido por causa do horário, mas é interessante que Deus se apresenta para Moisés. Primeira coisa que Deus fala, eu sou o Deus de seu pai. Porque o pai era a referência para a vida de Moisés. Depois ele fala, sou também o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A primeira coisa que Deus queria demonstrar que havia uma herança genética da parte de Deus na vida de Moisés. Moisés não era um estranho, Moisés não era um abandonado, Moisés tinha um pai que era referência, Moisés tinha um pai que servia a Deus. A gente como pai tem que produzir isso nos nossos filhos, amém? Os nossos filhos naturais, os nossos filhos espirituais têm que olhar para nós e têm que ver quem é o nosso pai, qual é a nossa fé, como nós reagimos diante das circunstâncias da vida, como nós reagimos diante das dificuldades. O pai de Moisés sofreu com a separação do filho. E Deus começa falando, eu sou o Deus do seu pai. E depois de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés esconde o rosto, porque ele temeu olhar para Deus. Todas as vezes nós estamos numa situação de pecado. Todas as vezes nós estamos em situação de luta. Toda vez que nós estamos feridos em desobediência, nós tememos olhar para o Senhor. Todas as vezes, 100%. Você vê o caso de Adão no Éden. Por que se escondeu? Por que fugiu? Você olha para Caim, por que fugiu? Sempre nós estamos em desobediência, sempre nós estamos fugindo, sempre nós estamos nessa crise, nós temos medo, nós nos recusamos, nós queremos esconder o nosso rosto do Senhor.
Temos medo do encontro com Ele. Temos medo de nos expor diante de Deus, diante das minhas falhas, diante das minhas faltas. Tenho medo, não entendo que o meu Deus é um Deus de misericórdia, que é um Deus de graça, e que eu não preciso fugir. Eu não preciso ter uma vida de fugitivo, eu não preciso ter um rosto escondido, eu não preciso esconder minha face, nem das pessoas, nem tampouco de Deus. Basta você levantar o seu rosto e se arrepender, e clamar por perdão, e clamar por misericórdia, e a sua vida prossegue. E o Senhor diz mais: a aflição do meu povo, o clamor do povo subiu até mim, e eu vou tirar o meu povo. Primeiro Deus falou do propósito: eu vou te usar para libertar o meu povo. Você não está aqui à toa, você não passou pelo que você passou na sua vida à toa. Havia um propósito, havia um processo, havia um lugar maior para onde eu quero te levar. E Deus começa a construir a história de Moisés. E depois Deus começa a tratar com Moisés. Depois disso, Deus começa um processo de cura. A cura com Deus é um processo. E a gente vai vendo que quando Deus vai falando com Moisés e vai ministrando com a vida de Moisés, e a primeira pergunta que Moisés fala é: quem sou eu? Está lá em Êxodo 3. Quem sou eu para que vá diante do faraó? Quantas vezes nós perguntamos isso: quem sou eu? Quantas vezes nós lançamos uma palavra profética sobre a sua vida, apontando um caminho para o Senhor, apontando um caminho de vitória, apoiando um ponto mais alto? E quantas vezes nós ouvimos isso: quem sou eu? Eu não tenho condições, na minha vida não deu nada certo, já estou passado no tempo, já estou isso, já estou aquilo. E Moisés fala para Deus: Senhor, quem sou eu? O Senhor já não conhece a minha história, o Senhor já não viu que eu matei, o Senhor já não viu que eu fugi por 40 anos, agora o Senhor me chama, quem sou eu? E o Senhor diz para ele: eu irei contigo, eu vou estar com você em todo momento dessa caminhada que nós vamos começar nesse tempo. Vamos começar nesse tempo de desafio. O segundo passo na cura de Moisés: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Quantas vezes nós encontramos nesse conflito, quando a gente chega no Senhor, e a gente quer saber na nossa vida as coisas que aconteceram, por que aconteceram. E a gente: quem é o Senhor? E Ele simplesmente fala: eu sou o que sou. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu criei tudo com a minha palavra. Eu tenho o dom da vida, está nas minhas mãos. E Ele vai trabalhando a cura na vida de Moisés, preparando Moisés para um passo, preparando Moisés para ser um vencedor. Não adianta você vencer se você não for curado, porque num determinado ponto da caminhada você vai fazer besteira. Num determinado ponto da nossa vida, a nossa alma vai gritar. Num determinado ponto da nossa vida, a nossa carne vai gritar. E o Senhor
produz a cura. O terceiro passo. Moisés fala: Senhor, e se não crer em mim? E se não crer em mim? Quem aqui já foi pioneiro em alguma coisa? Quem aqui já sonhou com alguma coisa grande? Quem aqui já apresentou um projeto maior do que você? Não é quantas coisas na nossa vida nós nos encontramos nisso? Apresentar algo maior do que a gente mesmo. Falar: olha, o Alessandro, Deus me deu um projeto tremendo, formidável, nós vamos fazer, nós vamos tocar as nações, nós estamos debaixo desse manto. Nós estamos hoje debaixo de um projeto que nós vamos tocar os 5 continentes. Vocês vão vendo que o nível de loucura aqui vai aumentando, né? Mas está esquematizado, está montado, está sendo discutido, está conversando. Mas quem é você, o L? Quem é você? E quem vai crer? E o Senhor fala assim para Moisés: o que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão nessa noite? Cada um tem alguma coisa, cada um tem um talento, cada um tem uma maneira, cada um tem um estilo, cada um tem alguma coisa. E o Deus pergunta: o que você tem na sua mão? Olha para a sua mão e pergunta: o que eu tenho na minha mão? E Deus vai usar para o sobrenatural exatamente o que você tem na sua mão. Deus vai usar para o sobrenatural exatamente essa habilidade que você tem na sua mão. Deus vai usar para o sobrenatural exatamente o recurso que você tem na sua mão. Nós não precisamos, para começar um projeto, nós não precisamos, para chegar num lugar muito longe, começar com uma grande quantidade de dinheiro, de recursos. Isso qualquer um faz. O que nós precisamos saber é o que nós temos na nossa mão e apresentamos diante de Deus, e Deus fala: o que você tem na sua mão, Moisés? Sabe que Moisés tinha uma vara, igual eu tenho na minha sala. Daí Deus fala: joga essa vara no chão. E aquela vara se torna numa cobra, numa serpente. Agora pega ela de novo. E você vai ver que quando Moisés opera as 10 pragas no Egito, todos aqueles desafios, estava com a vara na mão. Você vai ver que quando Deus abre o Mar Vermelho, que Moisés abre o Mar Vermelho, o que Moisés tinha na mão? Apenas uma vara. Não é a vara que importa. Diga para o seu irmão: não é a vara que importa. Não é a vara que importa, não é o talento que importa. O que importa é o que Deus diz para você que você vai fazer. O que importa é o que Deus diz para você, o que você vai conquistar. Não é o dinheiro, não é a habilidade, não é o talento, não é beleza, não é nada disso. É apenas isso. É ouvir a voz de Deus e falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Mas Moisés é teimoso. Isso, eu, Moisés, isso aí. Isso aí, eu, Moisés. Teimoso. Insistimos em dizer para Deus que Deus está errado a nosso respeito. Sabe quem está errado a seu respeito? Sabe quem está errado a seu respeito? Quem que é? Quem?
Quem está errado a seu respeito é você mesmo. É você que não consegue ver o que Deus vê em você. Essa é a nossa grande luta. Essa é a nossa grande guerra. Nos ver como Deus nos vê. Então a gente briga com Deus. A gente fala, Senhor, eu não sou merecedor disso. Quem eu sou para o Senhor transformar nisso que o Senhor quer me transformar? E daí é o quarto passo. Eu nunca fui eloquente, mas era gago. Moisés se pega em coisa pequena. Nós nos pegamos em coisas pequenas para não avançarmos. O que nos paralisa não são grandes coisas. O que nos paralisa são coisas pequenas. E Deus fala para ele, não tem problema. Você não é eloquente, mas eu serei a sua boca. Ele pega Moisés e fala, Moisés, você não é eloquente, mas a partir de hoje, a sua boca é a boca de Deus. Eu mereço um amém por isso. Você transformar o seu maior defeito em algo que Deus diz, vou usar, como se fosse eu fazendo no seu lugar. Não sou eloquente, eu serei a sua boca. Ninguém vai te resistir. O reloginho não para marvado. E até que chega uma hora que Moisés fala, o senhor não me convenceu. Envia outro. Quantas vezes na sua vida Deus já te chamou e você passou a bola para outro? Não. Senhor, joguei a toalha. Deus não convenceu na eloquência, Deus não convenceu quem era ele, Deus não convenceu mostrando, Deus não convenceu sobrenatural. E Moisés fala, Senhor, o Senhor está perdendo tempo comigo. Envia outro. Passo a vez. Eu prefiro ficar no meu canto, me lamentando a vida inteira, de que não tive chance, que não foi escolhido, a vida não sorriu para mim. Ah, Senhor, o Senhor nunca viu, sou gordo. O Senhor não sabe como um gordo sofre. Ah, Senhor, o Senhor nunca olhou para mim direito, como eu sofro. Já fui até caolho. Eu já tive um olho no peixe e outro no gato, né? Você olhava assim, né? Cruzado em X, né? Senhor, manda outro. Isso não é para mim. Mas na verdade tudo isso afronta a Deus. Tudo isso acende a ira de Deus. Porque é Ele quem nos conhece. É Ele quem nos fez. Davi, como começou a se achar mais ou menos, ele falou, Davi, eu te tirei de trás da malhada. Esse rei que está dentro de você, fui eu que coloquei. Moisés fez a ira de Deus se acender. Deus via em Moisés todas
as qualidades que Moisés não via. Levante a sua mão e diga comigo: eu preciso ver as qualidades que Deus vê em mim. Vê o que Deus vê em mim. Deus curou Moisés para vencer. Deus pega esse rapaz, Moisés, com toda a sua história, e transforma Moisés num vencedor. Foi um homem que caminhou por 40 anos no deserto. Foi um homem que teve intimidade com Deus. Foi um homem que foi na presença de Deus. Foi o primeiro sacerdote. Foi o homem que Deus confiou o projeto do tabernáculo, o lugar onde ele seria adorado. Deus nunca olhou para Moisés pelo pecado de Moisés. Deus olhava para Moisés pelo propósito que ele tinha sobre a vida de Moisés. Não fica olhando para o seu pecado. Não fica olhando para a sua queda. Não fica olhando para a sua história. Não fica olhando para aquilo que você passou. Não fica olhando para as suas mazelas. Não fica olhando para as suas amarguras. Nessa noite você toma uma decisão. Fala: eu quero ser curado para vencer. Nós somos um povo, sobre essa casa tem um manto. Um povo de dimensão mundial. Deus curou Moisés para vencer. Quero que você guarde isso. Deus me curou para vencer. Tem um outro caso aqui de Gideão que tem coisas muito interessantes também, mas eu vou passar. Só para a gente chegar lá em em 1 Pedro 2:24. Vamos ficar em pé. Quero ministrar isso com a gente em pé. O que aconteceu com Moisés não era algo permanente. Eram visitações esporádicas. Acontecia alguma coisa, Deus vinha. Vai na sarça. Deus se apresenta. E esse texto de 1 Pedro diz que no nosso caso, que já tivemos tudo isso, Deus falou: eu não vou fazer isso com um homem. Eu vou fazer isso com toda a humanidade. Eu vou falar com... Porque todos foram criados para vencer. Toda a nossa dificuldade de vencer está baseada na nossa desobediência. Toda a nossa dificuldade de vencer está baseado porque nós não ouvimos a voz de Deus e não respeitamos aquilo que Ele tem para a nossa vida. E daí nos tornamos derrotados na vida. Mas Ele mandou o seu Filho. Diz aqui o texto: Ele mesmo levou sobre o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Aquilo que Deus teve que trabalhar com Moisés lá, porque eu dei o nome de 5 passos, mas não tem nada de 5 passos, é apenas as maneiras, os métodos. Com a gente foi diferente.
O Senhor veio na nossa vida e nos deu a oportunidade. Ele tirou, Ele comprou, Ele pegou os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas deficiências, os meus traumas, os meus medos, tudo que eu tinha, os meus complexos, as minhas incapacidades. Ele falou: eu vou trocar. Você sai desse circuito, eu entro na sua vida. Eu passo a habitar de forma permanente na sua vida. E você terá acesso ilimitado, você terá a minha mente. O Espírito Santo de Deus vai habitar em você. Isso é o fruto, isso é o resultado do novo pacto, não da religião, não de esqueminha, não de pulinho, não de jornadas, não de campanhas. É de entregar a sua vida e se render e se arrepender dos pecados e falar: Senhor, isso o Senhor já levou sobre si, eu não preciso mais do pecado. Eu não preciso mais dos subterfúgios. Eu não preciso mais dos prazeres da carne para me sentir pleno, para me sentir aceito. Eu não preciso me destruir. Eu não preciso destruir a identidade que o Senhor gerou na minha vida para ser pleno. Hoje, todos nós temos acesso a isso. A graça do Senhor, o favor merecido. Na religião, o novilho que não fosse perfeito não servia. A pessoa que não fosse perfeita não servia. Ah, não, eu tenho sarna. Não, você não serve. Não, eu sou caolho. Não, você não serve. Você não pode servir o pão. E em Cristo, diga comigo, em Cristo, Ele me tornou perfeito. Ele está me conduzindo. Ele está me conduzindo à estatura do varão perfeito. Ele está me conduzindo. Ele está me levando, através dos 5 ministérios, à estatura do varão perfeito. Você vai ver, pode dizer comigo, você vai ver aquilo que Deus está construindo sobre a minha vida. Você vai ver a luz que está vindo e que vai brotar. Você vai ver aonde Deus vai me levar. Diga comigo, ninguém me conhece mais do que o meu Senhor. E se Ele disse que eu vou chegar, eu irei chegar. E se Ele disse que eu vou tocar as nações, eu vou tocar as nações. Se Ele disse que eu vou prosperar, porque Ele sabe. Somos um povo criados para vencer. Somos um povo curados. Curados. Põe a mão sobre o seu peito. Última oração. E diga: Senhor, eu desisto. Eu desisto de lutar com o Senhor. Eu quero me render ao Senhor. Eu quero ser obediente ao Senhor. Eu quero fazer aquilo que te agrada. Eu quero a tua vida na minha vida. Eu quero o teu Espírito habitando em mim de forma plena. Eu desisto nessa noite. Eu desisto nessa noite de mimimi. Eu desisto nessa noite da minha história. Não importa onde eu nasci, não importa quem foi meu pai, não importa quem foi minha mãe, não importa se eu fui abandonado, não importa se eu fui deixado, Senhor. Isso não interfere naquilo que o Senhor gerou dentro de mim. Isso não interfere naquilo que o Senhor colocou dentro de mim.
Se isso interferisse, Deus seria a pessoa mais injusta. Não, você não nasceu filho de pais loiros e olhos azuis. Você não tem chance. Eu nasci num lar pobre e miserável. Eu não teria chance. A sua vida não está presa a quem te gerou biologicamente. A sua vida está presa àquele que te criou e te chamou antes da fundação do mundo. E a justiça de Deus é essa: que num determinado ponto em que nós nos encontramos com Ele, todos nós nos tornamos filhos. Todos nós nos tornamos herdeiros e ao mesmo tempo herança. Jesus fala assim: Pai, os que o Senhor me deu, que Tu me deste, somos nós. Nós somos a herança de Deus para Cristo. E que herança maravilhosa que nós somos, perfeitos em Cristo. Perfeitos em Cristo. Se desafie nesses dias, pare de brigar com Deus. Saia do ponto. Ele tem a visão da escada subindo até aos céus. Não fique parado no degrau onde você está. Não fique parado no degrau onde você está. A escada onde você está te leva a um lugar de plenitude. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado por terem vindo. Quinta-feira é o culto que é dedicado às mulheres. Eu estou querendo arrumar uma confusão, mas o dia que eu pregar sobre aquilo que Deus tem falado, sobre a posição da mulher, que Ele quer restaurar. As mulheres podem falar assim: nós somos preciosas. Pode falar: nós somos a coroa de Deus. A mulher é um presente de Deus para o homem. A mulher não nasceu para ser escravizada. A mulher não nasceu para ser escravizada por homem. A mulher, Deus criou a mulher para que o homem cuide dela e faça dela sua coroa de glória. A mulher para que o homem consiga suprir em todas as suas necessidades. Como dói quando você atende um casal e que você olha para o marido e ele não sabe qual é o papel dele com aquela vida. O que ele tem que ativar naquela vida. Acha que uma casa, um carro, um pouco de roupa,
ou uma noite de intimidade, é tudo. Deus tem muito mais para as mulheres do que as mulheres têm experimentado nesse tempo. E os homens falam, não, Paulo diz, a mulher tem que ser submissa. Ele diz mesmo, tem que ser submissa. Mas o que ele diz na sequência? O que ele diz na sequência? Que o homem tem que amar sua esposa, como Cristo amou a igreja, se preciso, dando a sua vida por ela. Esse é o padrão de Deus. Pode espernear, pode me xingar, pode falar o que quiser, mas esse é o padrão de Deus. Deus planejou a humanidade desse jeito. Amém?